Então vamos lá, nosso cantinho da leitura. O livro Segue-me. No outro cenário, porque eu não estou em Porto Velho. Estou em Belo Horizonte, aqui na casa do Davi, bem feliz. Então o cenário está diferente também. Sim, a nossa música de entrada. Vamos lá, oposições. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus, Mateus 5:44. Então é o Sermão da Montanha, que em Mateus está escrito nos capítulos 5, 6 e 7. No capítulo 5, Jesus começa convocando os discípulos à aquisição das virtudes, nas bem-aventuranças, e mais à frente, nos chamando para a importância de controlarmos os nossos comportamentos, já que as nossas sensações, elas são, na maioria das vezes, incontroláveis. Mas nós podemos controlar o nosso comportamento diante de uma reação interna, não é? Por isso ele nos diz para orar pelos inimigos. Imperioso modifiques a própria conceituação em torno do adversário, a fim de que se te apague da mente, em definitivo, o fogo da aversão. Isso porque o suposto ofensor pode ser alguém que age sob a compulsão de grave processo obsessivo, que se encontra sob o guante da enfermidade e por isso inabilitado a comportar-se corretamente, que experimenta deploráveis enganos e se acomoda na insensatez, que não pode enxergar a vida no ângulo em que observas, e que nenhum de nós encontre motivos para lhe reprovar o desajuste, porquanto nós todos somos ainda suscetíveis de incorrer em falhas lamentáveis, quais sejam cair sob a influência perturbadora de criaturas a quem dediquemos afeições, sem o necessário equilíbrio. Iludir-nos a nosso próprio respeito, quando não pratiquemos o regime salutar da autocrítica. Entrar em calamitoso desequilíbrio por efeito de capricho momentâneo. Assumir atitudes menos felizes por deficiência de evolução à frente de companheiros em posições mais elevadas que a nossa. Em síntese, para sermos desculpados, é preciso desculpar. Reflitamos na absoluta impropriedade de qualquer ressentimento e recordemos a advertência de Jesus quando nos recomendou a oração pelos que nos perseguem. O Mestre, na essência, não nos impelia tão só a beneficiar os que nos firam, mas igualmente a proteger a sanidade mental do grupo em que fomos chamados a atuar e servir, imunizando os companheiros relativamente ao contágio da mágoa e frustrando a epidemia da queixa, sustentando a tranquilidade e a confiança dos outros, tanto no amparo a eles quanto a nós. Então, amar os inimigos e orar pelos que nos persigam significa que nós vamos fazer um julgamento dos atos perpetrados e que nós entendemos que foram injustos. Nós podemos sim julgar, porém com sabedoria. Nem sempre temos essa sabedoria. Percebemos
a ofensa, sentirmos a agressão, é absolutamente natural e esperado daqueles que têm um mínimo de capacidade de fazer conexões, elaborar raciocínios lúcidos. A questão toda é que, se não conseguimos controlar as sensações que vêm após uma agressão, nós podemos controlar nosso comportamento. O comportamento é passível de controle. E Jesus, então, nos recomenda que o nosso comportamento seja o da oração, porque não sabemos o que motivou aquela pessoa àquela agressão, àquela ofensa. O que motivou a pessoa a nos olhar como alguém que seja seu adversário. Então, pode ser que essa pessoa esteja doente. E, em verdade, a ignorância é uma forma de desajuste com aquilo que nós já conseguimos compreender como sendo a ética, a moral, o correto. Então, às vezes a pessoa ignora aquilo que nós já acessamos. Então, ele é o ignorante, né? Ele não tem ciência, né? É uma pessoa, vamos dizer assim, inocente, sem ciência. Então, se nós reconhecemos essa condição, nós temos que relevar e orar. Até porque nós não estamos livres de cometer equívocos também. Podemos ser vitimados pelo natural desrespeito que a convivência gera. Dizem que a convivência gera o desrespeito, e gera mesmo, porque nós temos nossos caprichos e aqueles com os quais convivemos também têm os seus. Temos as nossas idiosincrasias. O que é idiosincrasia, né? É aquele comportamento que ele não tem uma relação de causa e efeito com as circunstâncias. É algo muito nosso, muito próprio. O ser humano é um ser idiosincrásico nas relações. Nós somos assim. E os outros também são. Então, respeitarmos o que o outro entende como sendo o melhor. E na convivência, nós vamos avançando muitas vezes na crítica ao outro. E podemos receber de volta. Também, Emmanuel nos adverte que às vezes nós estamos nos relacionando com pessoas que já estão à nossa frente do ponto de vista espiritual, moral, intelectual, e nós não reconhecemos. É algo que acontece muito, de não conseguirmos acessar o nível de argumento daquela pessoa que está à nossa frente, e nós simplesmente, então, enveredamos no caminho da aversão e da mágoa. Por isso a oração, porque a prece, ela é um potente imunizador, ela nos imuniza contra os vilões da alma, que são a aventura, o tédio. Então, orar. Porque a aventura significa não só nos jogarmos em situações e circunstâncias, mas também nos aventurarmos a fazer julgamentos
para os quais não estamos habilitados. E o tédio é a hora vazia, em que começamos a nos queixar, permitimos que a mágoa tome conta dos nossos corações. E vamos contaminando o grupo onde estamos. Nós, espíritas, convivemos na religião como aqueles que devemos ser os trabalhadores, aqueles que produzem a religião, e não apenas sermos aqueles que consumimos a religião, como é comum em outras religiões, em que há um grupo que produz o ambiente religioso e nós vamos lá e consumimos. No Espiritismo não é assim, né? Nós somos mensagens vivas da doutrina. Então, onde estivermos, temos que pensar que podemos contaminar o grupo com a queixa, às vezes vamos fazer alguma referência a algum companheiro, nos excedemos e quando vemos, a desarmonia já está instalada. Então, se alguém no grupo nos persegue, vamos usar da indulgência, não é? Que é dos tripés da caridade. Ser indulgente e orar, porque é a oração que nos imunizará contra a mágoa, contra a queixa, não é? Por isso, orai pelos que vos perseguem, pelos que vos caluniam. Porque aqueles que nos perseguem, não adianta nós nos justificarmos. Há neles alguma coisa de incontrolável. Então é isso, orar pelos nossos supostos adversários. Em algum momento essa situação muda, não é? Que Jesus nos abençoe.